Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo 45. Mateus capítulo de número 13, verso 45 e 46. Você que localizar, por favor, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. E eu quero aproveitar, meus irmãos, e pedir para que você não converse, para que você não fique olhando o seu celular, mas para que você tão somente adore ao Senhor através de ouvir esta palavra. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46, diz assim: O reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas. E tendo achado uma boa pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Quero que você leia de novo comigo. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Feche os seus olhos aí em nome de Jesus. Pai querido, nessa noite, Senhor, nós queremos te apresentar essa palavra que acabamos de ler. Queremos também, Senhor, apresentar a nossa vida. E nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo traga iluminação nesse lugar. O Teu Espírito Santo possa trazer aqui no nosso meio a Tua revelação, o entendimento sobre essa passagem. E por isso, Senhor, desde já nós clamamos para que o Senhor sonde cada coração, para que o Senhor visite cada vida agora, ó Senhor, vem visitando, vem trabalhando na vida de cada uma dessas pessoas. E que nós possamos, ó Pai, receber esta palavra com alegria. Que possamos ser tocados, ó Deus, pela mensagem que o Teu Espírito tem para a nossa vida. E que nós possamos, ó Deus, muito mais do que ouvir e aprender, muito mais do que guardar no coração, mas aplicar, colocar isso em prática. E assim, Senhor, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. O Evangelho de Mateus foi um livro escrito para os judeus. O público-alvo do autor deste Evangelho era o público judeu. E quando Mateus escreve essa biografia de Jesus, meus irmãos, sua preocupação é mostrar para aquelas pessoas que Jesus é o rei dos judeus. Tanto é que quando você pega este livro e começa a ler detalhadamente, você percebe que inúmeras vezes Mateus chega ao ponto de fazer alguns parênteses e nos dizer que algo aconteceu ou que algo foi dito para que se cumprisse o que fora predito por determinado profeta. Ele faz inclusive as citações de qual é o profeta e tudo mais. Porque há essa preocupação dentro dessa biografia que Mateus escreve. Ele quer mostrar para os judeus que Jesus é o rei deles, que Jesus já veio. E se Jesus veio, meus irmãos, o reino de Deus chegou. E é baseado nisso que Jesus está trazendo essa parábola. É baseado no reino de Deus. Esse capítulo que nós separamos, capítulo 13, nós temos 8 parábolas, cujo foco é mostrar a verdade sobre o reino de Deus. Você vai perceber aqui Jesus falando que o reino dos céus é semelhante a alguma coisa, e aí então ele fala das suas 8 parábolas. E aí de repente surge uma primeira dúvida, porque eu comecei dizendo que Jesus está falando do reino de Deus, mas o texto que eu li está falando do reino dos céus. Será que existe alguma diferença entre as duas coisas? Permita-me dizer que não. Porque reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Uma forma de você se certificar disso que eu estou dizendo é abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, algumas páginas à frente. Você vai ver comigo Jesus falando a respeito de algo que havia acontecido com um jovem rico. E ele então não vai fazer diferença nenhuma entre reino de Deus e reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículos 23 e 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo
que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então Jesus está falando do mesmo lugar, da mesma coisa. E ele está mostrando que o reino dos céus é igual ao reino de Deus. São termos intercambiáveis. Mas existem algumas pessoas que têm tentado fazer uma diferença entre as duas expressões. Existem algumas pessoas querendo dizer que o reino dos céus seria o céu, propriamente dito, e o reino de Deus seria o milênio. Mas, se assim fosse, Jesus teria feito uma separação aqui. Mas ele considera que as duas coisas são iguais. Se você abrir a sua Bíblia e procurar as parábolas, na maioria das vezes, no Evangelho de Lucas, por exemplo, você vai ver aparecendo mais a expressão reino dos céus, ou melhor, reino de Deus, do que reino dos céus. Apenas no Evangelho de Mateus é que a recorrência de reino dos céus é maior. Isso por quê, meus irmãos? Porque Mateus era um judeu. E sendo ele judeu, ele tinha aquela preocupação de não usar o nome de Deus em vão, era um dos mandamentos. Então, na maioria das vezes, eles evitavam falar Deus, para evitar, então, estar transgredindo um daqueles mandamentos do Decálogo. Por isso, então, na maioria das vezes aqui no Evangelho de Mateus, vai aparecer reino dos céus. Mas eu já trouxe aqui para você, já mostrei que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Mas o que de fato vem a ser reino de Deus, o que de fato vem a ser reino dos céus, o que é isso daí? Reino de Deus ou reino dos céus nada mais é do que um sistema governado pelo nosso Deus. É um conjunto de normas, é um modo de vida em que Deus transforma o nosso viver e nos faz ser guiados por Ele. Você faz parte do reino de Deus. O reino de Deus começa com a sua conversão. O reino de Deus se inicia na sua vida quando você entrega a sua vida para Jesus. E ali então você nasce de novo, acontece a regeneração. E o reino de Deus passa a ter uma nova natureza quando nós formos glorificados. Quando estivermos com Deus lá na sua glória. Aí muda um pouco, porque sai dessa natureza terrena e nós vamos estar com Ele numa natureza espiritual, celeste. Mas de fato o reino de Deus é isso aqui que nós estamos vivendo. E para poder melhorar isso que eu estou dizendo, Mateus capítulo 12, versículo de número 28, diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse trecho que eu acabei de fazer a leitura é aquela passagem onde Jesus está expulsando demônios e os fariseus aparecem criticando e até mesmo acusando Jesus de estar expulsando demônios através do príncipe dos demônios, que era Beelzebu. E aí então Jesus retorna a palavra para eles e explica: olha, se eu estou expulsando demônios pelo Espírito Santo, então o reino de Deus já chegou. Só que algumas pessoas não entendem o reino de Deus. Porque o reino de Deus, para algumas outras pessoas, parece loucura. Você vai perceber no decorrer dessa parábola que realmente é algo de louco. Somente alguém louco por Jesus é capaz de viver e entregar a sua vida para estar nesse reino de Deus. Muitas pessoas não entendem. E de fato não conseguem entender. Como Paulo chegou a dizer, a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Jesus disse algo semelhante em João capítulo 3, versículo 3. Nós estamos diante de uma discussão ou de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. E Jesus responde para ele o seguinte no versículo 3, meus irmãos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso que muitas pessoas não entendem. Por isso que muitas pessoas olham para você, olham para mim, e pensam: essa pessoa é doida. Essa pessoa é louca. Essa pessoa abriu mão de um monte de coisa para poder servir a Deus. Que loucura é essa? Porque alguém só pode entender o reino de Deus se essa pessoa se converter, se essa pessoa nascer de novo. Se você já passou por essa experiência, se você já foi regenerado, se Deus fez com que você nascesse de novo, você começa então a compreender a realidade do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino governado pelo Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é um reino onde Ele dita as suas regras, e as suas regras estão na Bíblia Sagrada. E no reino de Deus nós somos subordinados a Ele. No reino de Deus nós andamos em santidade de vida. No reino de Deus nós pregamos esta boa notícia para outras pessoas.
No reino de Deus, há transformação psicológica, há transformação espiritual, há transformação física, há transformação em todos os níveis. Há uma transformação integral na nossa vida. Mas somente alguém que nasce de novo é capaz de entender a realidade do reino de Deus. Por isso não se assuste se alguém disser para você, você ficou louco, você ficou maluco. Como Paulo, quando estava pregando no Areópago, e de repente os gregos começaram a dizer, esse tagarela não para de falar, porque acharam que ele estava louco. Parece loucura às vezes. E quando nós olhamos essa parábola, que Jesus está contando aqui em Mateus capítulo 13, ele está trazendo uma mensagem sobre o reino de Deus. E por isso que ele começa dizendo, o reino dos céus, ou, trazendo aqui de um modo intercambiável, o reino de Deus, é também semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Se você observar bem, meus irmãos, nos dias de hoje, muitos pregadores têm se esquecido de pregar o reino de Deus. Eles têm pregado o reino dos homens. Eles têm pregado coisas materiais. Eles têm pregado vários tipos de teologia, mas não têm pregado o reino de Deus. A mensagem do reino de Deus tem sido deixada de lado. Porque a mensagem do reino de Deus fala de responsabilidade do crente. Porque a mensagem do reino de Deus fala para nós carregarmos a nossa cruz. A mensagem do reino de Deus fala para nós renunciarmos à nossa carne. A mensagem do reino de Deus fala para nós aguardarmos com esperança o dia da vinda do Senhor Jesus. Mas é mais fácil pregar para as pessoas, ao invés de um reino de Deus, um reino dos homens. É mais fácil pregar para você, e se você vir para a igreja, você vai ter um carro muito bom, você vai ser curado de todas as suas doenças, que você não vai sofrer mais nessa terra, e vai ter um emprego ótimo, porque isso as pessoas gostam. Mas quando nós pregamos a responsabilidade de ser um cristão, isso dói na alma. Isso corta a nossa vida. Porque isso é a verdadeira palavra do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela separa a junta de medula, alma de espírito. A palavra de Deus transforma a nossa vida de tal forma, meus irmãos, que separa de nós espiritualidade e carnalidade. E se você quiser ser um verdadeiro cristão e quiser viver de um modo legítimo neste reino de Deus, muitas vezes será necessário que você abra mão de muitas coisas, que renuncie os seus desejos, que renuncie os prazeres desse mundo, porque isso faz parte do reino de Deus. Jesus começa então falando sobre este reino. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele explica o que não é e o que é o reino de Deus. E ele começa dizendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu digo que alguns pregadores têm se esquecido de pregar o reino de Deus, é porque eles têm pregado o inverso, comida e bebida, e têm deixado de lado a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Mas Jesus está pregando o reino de Deus aqui. E ele está trazendo uma revelação para nós de como é este reino, meus irmãos. Eu vou repetir novamente o versículo 45, porque eu quero começar a fazer a exposição do versículo 45 agora. Ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que procura o quê? Boas pérolas. O mundo hoje está cheio de pessoas que estão em busca de boas pérolas. O mundo hoje está cheio de negociantes, de pessoas que querem algo de bom para suas vidas. O mundo hoje está cheio de pessoas que estão em busca da verdadeira felicidade, mas muitos não encontram, porque estão procurando no lugar errado, porque estão procurando nas coisas erradas, e quem sabe até mesmo nas pessoas erradas. O fato é que esse negociante estava em busca de pérolas, de boas joias. E ele saía, perambulava pelo seu caminho, em busca de uma joia preciosa. E quando ele encontrava uma joia boa, ele negociava, ele trocava, às vezes comprava e trazia para ele. Muitas pessoas estão em busca destas joias, estão em busca de algum tipo de felicidade. Eu poderia citar aqui como exemplo nessa noite 3 pessoas na Escritura Sagrada que estavam em busca de boas joias, de boas pérolas, mas que não encontravam porque não procuravam nos lugares certos.
A primeira pessoa que eu quero falar aqui nessa noite é sobre o apóstolo Paulo, que antes de ser esse apóstolo, esse missionário fervoroso da presença do Senhor, foi um grande perseguidor dos cristãos, um homem mais conhecido naquela época como Saulo de Tarso. E este homem, meus irmãos, estava procurando a sua felicidade, a sua alegria, a sua pérola na sua religião. Era um homem altamente religioso, ao ponto de dizer em uma de suas epístolas que ele era um judeu dos judeus. Alguém discipulado por Gamaliel, um dos principais mestres, um dos principais rabinos da religião judaica. Este Paulo buscava a sua pérola no lugar errado, buscava na religião. Quantas pessoas que você conhece que estão tentando buscar a sua alegria, a sua felicidade numa religião? Mas eu sinto dizer, não vão encontrar, porque religião, denominação, não traz a verdadeira alegria. Há pessoas que estão presas em tradições, que estão presas em coisas que elas aprenderam com os pais, aprenderam com os avós, aprenderam com os familiares, e aí chegou ao ponto de dizer, não, o meu avô era assim, o meu pai era assim, eu vou morrer assim também. Porque estão em busca de uma alegria na religião, mas a religião não pode trazer alegria para ninguém. A única religião que pode trazer alegria para nós é a verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião, pastor? A verdadeira religião não é a Igreja do Nazareno. A verdadeira religião não é a Assembleia de Deus, que está aqui o nosso irmão. A verdadeira religião não é a Igreja Batista. A verdadeira religião se chama Jesus Cristo. A palavra religião vem do latim religare, significa religar. A verdadeira religião é Jesus. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode ser religado ao Pai se não for através de Jesus. Não há outro caminho, não há outra religião, não há um caminho alternativo, não há uma verdade alternativa. O único que pode nos religar a Deus é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a escrever na sua carta aos Romanos que Jesus é aquele que trouxe a reconciliação. Meus amados irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Nós andávamos afastados. Éramos adversários do Senhor por causa do nosso pecado. Nós éramos inimigos. Mas um dia Jesus entrou no meio dessa situação e nos reconciliou com o Pai. E nos deu a oportunidade de estar com Ele. Eu, como pastor, muitas vezes eu preciso participar de reconciliações. Às vezes um casal está passando por algum momento turbulento, me liga, pede para que eu vá lá, dar um conselho, para que eu dê uma palavra, para que eu faça uma oração. E no meio daquela visita pastoral, está ali o casal brigado, está ali o casal desiludido um com o outro, dizendo que vai se separar. Hoje mesmo aconteceu isso, fui visitar um casal e a mulher dizia, eu não quero mais, eu já disse para ele, já tomei a minha decisão. A gente começa a conversar um pouco, vai usando a palavra de Deus, vai citando alguns versículos, vai orando no Espírito, pedindo ao Senhor para dar sabedoria. E aí no meio da conversa, o casal reconcilia, abraça, dá um beijo, maravilha. Foi isso que Jesus fez conosco, meus amados. Nós éramos inimigos dele. Mas Jesus veio nesse mundo, desceu, o Verbo se encarnou. Sabe para quê? Para nos reconciliar. Ele nos fez ser amigo de Deus. Ai de nós se não fosse o ministério da reconciliação de Jesus Cristo nessa terra. Ele nos reconciliou com o Pai. E através da sua reconciliação, através desse trabalho maravilhoso, nós podemos então voltar a falar com Ele. Ele é a verdadeira religião. Mas há pessoas que estão buscando na religião errada. Há pessoas que estão querendo buscar em religiões que dizem assim, faça obras, suas boas obras vão expiar o seu pecado. Não, não, não. Nada disso. Quem fez expiação pelos nossos pecados foi Jesus Cristo e mais ninguém. 1 João capítulo 2, versículo de número 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ele fez, mas ninguém. Há pessoas que estão na esperança, em busca de uma religião, em que ela vai morrer hoje, amanhã vai ressuscitar, vai encarnar, melhor dizendo, né? Vai encarnar em algum animal, vai encarnar em alguma pessoa, e ali vai voltar melhor do que era antes. Não, 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 não. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, meus irmãos,
Se você está em busca de uma pérola, e essa pérola é a sua religião, sinto lhe informar, mas a religião, placa de denominação, não vai trazer alegria para você. Mas a religião, Jesus Cristo, pode mudar a tua vida por completo, de modo integral, como eu disse agora há pouco. Outra pessoa que eu quero citar aqui nessa noite, que representa essa saga, essa busca pela felicidade, é uma mulher que está descrita em João capítulo 4, a mulher samaritana. Essa mulher pensava que para ser feliz, ela precisava ter um marido, ela precisava ter alguém do seu lado. Quando Jesus chega perto daquela mulher está ferida, está dolorosa por dentro, estava magoada, talvez magoada por causa do modo como os homens anteriores haviam tratado, talvez magoada por causa do preconceito que a sociedade tinha na época, talvez maltratada por várias outras razões. Mas o fato é que quando Jesus chega para aquela mulher, é uma mulher machucada, ferida interiormente. E Jesus então começa o tratamento com aquela mulher. Porque ela estava procurando nas pessoas erradas, nos lugares errados, a sua felicidade. Ela achava que um marido traria alegria para ela. Mas não era um marido. Aquela mulher estava lá por volta do meio-dia, pegando água, provavelmente para fazer o seu almoço. Ou talvez, até mesmo para lavar as vasilhas, eu não sei. Mas quando Jesus chega ali, na sua sabedoria, ele olha para aquela mulher e fala assim, me dê um pouco de água. E aquela mulher então fica olhando para Jesus de cima e embaixo. Imagina ela olhando para Jesus, observa a roupa que ele está usando, observa um pouco do seu sotaque e ela chega à conclusão, esse homem é judeu. E quando ela conclui isso, ela fala assim para ele, como é que pode, você sendo judeu e eu sendo samaritano, você vem pedir água para mim? Aí Jesus responde para ela o seguinte, mulher, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Você me pediria... Aí a mulher olha para ele, irmãos. E já começa a pensar, esse homem está se achando. Se soubesse quem ele é... Ela olha para o poço, ela olha para Jesus e fala assim, peraí, se eu soubesse quem tu é, esse poço que nós estamos aqui diante dele... foi cavado pelos nossos patriarcas. Por acaso o Senhor é maior do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó? Para dizer que se eu soubesse quem você é, eu pediria água para você? Você é maior do que eles que cavaram esse poço? Aí Jesus continua mostrando para ela que esse não é o caminho ainda. Uma mulher amargurada, irmãos, olha como é que ela já responde, ela já ataca se defendendo. Quantas pessoas que nós conhecemos que são assim, feridas, são reativas. Aí você vai lá falar uma coisa com ela, e ela já logo reage com a intenção de se defender. Reage te atacando, dizendo que você é isso, que você é aquilo, acabando com você, usando palavras ruins, porque está se defendendo. São pessoas magoadas, feridas, porque tiveram um passado traumático. E ela então, quando fala aquilo, Jesus vai tratar na alma dela. Ele fala, mulher, essa água que você está tomando aí, é uma água comum, é uma água natural. Você bebe essa água, vai voltar a ter sede. Não é assim, mamãe? Você vai lá no fio, está morrendo de sede, toma água. Daqui a pouco você dá umas pedaladas e está sentindo sede de novo. Mas a água que eu tenho para dar para você, mulher, é uma água que se você beber, jamais você voltará a ter sede. Aí a mulher leva no escárnio, leva na zombaria. Olha para Jesus e fala assim, então me dá dessa água. Nunca mais eu vou precisar voltar no poço, pegar água para poder beber. Ué. Acabaram-se os meus esforços. Me dá logo dessa água aí. Ela vai resolver os meus problemas. Está debochando de Jesus. Aí Jesus fala assim para ela, mulher, vou resolver esse problema agora. Eu te dou dessa água assim. Mas primeiro, vai lá dentro e chama o teu marido. Aí aquela mulher que estava desafiadora, que estava com o tupete levantado, encarando Jesus, na mesma hora abaixa a cabeça. Envergonhada. E ao invés de olhar nos olhos de Jesus, ela abaixa a cabeça e diz assim, eu não tenho marido não. Aí Jesus responde para ela, falou bem, disse, você falou certo, disseste bem.
Porque você está num relacionamento agora, e você já teve 5 relacionamentos, já teve 5 maridos. Não deu certo com nenhum deles. Já está no 6º agora, também não está dando certo. Realmente, você falou certo, não tem marido. Já está no 6º, não é o teu marido ainda. Aí aquela mulher então cai em si. Aí começa a doer por dentro, meus irmãos, porque ela percebe que a felicidade dela foi ali naquele momento contrastada. Ela estava procurando a sua felicidade, a sua alegria no lugar errado, nas pessoas erradas, achando que um homem poderia supri-la, achando que um homem, que o amor, achando que a paixão poderia trazer para ela a verdadeira felicidade. Mas eu quero dizer para você nessa noite que esse tipo de coisa não preenche o vazio do nosso coração. A única pessoa capaz de preencher a lacuna que existe dentro de nós é a pessoa de Jesus Cristo e mais ninguém. Há pessoas que estão tentando buscar a sua felicidade, como eu disse agora há pouco, na religião. Há pessoas que estão tentando buscar a sua felicidade nos prazeres do mundo, nos relacionamentos. Há pessoas que às vezes se sentem tão sós, tão feridas, tão chateadas, e elas saem e elas vão procurar a sua felicidade, ainda que momentânea, em um copo de bebida alcoólica. Outras vão procurar a sua felicidade, também momentânea, em uma droga. Mas nada disso supre a verdadeira felicidade que você precisa ter dentro de si. Uma terceira pessoa que eu quero mostrar para você que nessa noite, que também estava equivocado, que estava buscando no lugar errado, na coisa errada, é a pessoa de Zaqueu. Meus irmãos, Zaqueu era alguém que estava também em busca de uma pérola, estava em busca da sua felicidade, mas ele pensou que ia encontrar a felicidade dele no dinheiro. Zaqueu era um homem que tinha de tudo, irmãos, não faltava nada dentro de casa. Quem é que não queria ter uma vida como Zaqueu? Se o filho pedisse um tênis, você ia lá e dava para ele o tênis mais caro. Quem é que não queria, como Zaqueu, se o filho falasse, pai, põe uma televisão no meu quarto, de tantas polegadas, você ia lá e colocava. Quem é que não queria, como Zaqueu, poder chegar lá na concessionária, olhar e escolher o carro que quer? Pô, eu quero esse carro aqui. Aí vem o vendedor e fala, qual é a forma de pagamento? À vista, em cash, está aqui, ó. Quem é que não queria ter uma vida como Zaqueu? Há muitas pessoas que estão aí ganhando dinheiro, estão ficando milionárias, muito ricas, mas ainda não encontraram a verdadeira felicidade. Porque a felicidade também não está no dinheiro. A felicidade não está em ir no shopping e encher as suas sacolas e voltar para casa. A verdadeira felicidade não está em consumir, em comprar, em ter. Porque esse é o falso evangelho que tem sido pregado hoje, você tem que ter. Quando eu digo que pregadores estão se esquecendo de pregar a mensagem do reino de Deus, é por isso, porque eles estão pregando a mensagem do reino da terra, do reino material, do reino deste mundo. Tenha, compre, adquira. Se você não tiver 2 carros, você não está abençoado. Se você não tiver uma casa grande, você não tem a bênção de Deus na tua vida. Mentira, engano de Satanás. A felicidade não está no dinheiro. Jesus não proibiu que nós sejamos ricos, não proibiu riqueza. Mas eu preciso dizer para você, riqueza não traz a verdadeira felicidade. Na virada do ano, eu sei que teve pessoas que ficaram tristes, porque não puderam vir para o culto da virada com uma roupa nova. Não tiveram um sapato novo para estrear, irmão Moacir. Eu sei que algumas pessoas vieram tristes, encabuladas, chateadas por isso. Mas quem disse que uma roupa nova ou um dinheiro na sua conta bancária é que vai trazer a verdadeira felicidade para você? O que vai trazer a verdadeira felicidade é a pessoa graciosa de Jesus Cristo. Esse homem tinha de tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, irmãos. Quando ele morresse, se morresse sem Jesus, para onde que ele ia? E as riquezas dele iam para onde? Será que iam junto? Será que ele ia poder levar? De vez em quando a gente ouve falar de pessoas tão ricas, mas tão ricas, e tão mesquinhas. Elas dizem assim, quando eu for enterrado, eu quero que coloque os meus tesouros ali dentro comigo no túmulo.
Que idiotice. Porque ela não vai poder levar para onde ela vai. Não vai poder usufruir. Não vai poder usar. A verdadeira alegria não vem da religião. Pelo menos não denominação, não placa. A verdadeira alegria não vem dos prazeres dessa terra. Não vem de relacionamentos. A verdadeira alegria também, meus irmãos, não vem do dinheiro. Então a verdadeira alegria vem de quem? Vem de Jesus. É dele. O apóstolo Paulo, quando encontra com Jesus, quando ele está indo para Damasco, sua vida muda por completo. Porque ele encontrou uma pérola muito mais valiosa do que a pérola que ele já tinha encontrado até então, que era a pérola da religião. Volte comigo em Mateus capítulo 13, versículo 46. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aleluia, meus irmãos. Depois que esse negociante encontra a verdadeira pérola, aí a vida dele muda por completo. As coisas que ele achava que eram boas, que ele valorizava, que ele gostava, que davam prazer, já não dão mais. Porque agora ele está disposto a vender tudo, a se desfazer de tudo que ele tem, para adquirir essa pérola. Essa pérola é a nossa salvação, é o reino de Deus que começa com a nossa conversão, lembra que eu falei? É isso. Quando você encontra essa pérola, as coisas desse mundo perdem o sentido. Eu me lembro, quando eu me converti, eu tinha pouco mais de 100 CDs. Na época eu fazia programa de hip hop, o Maicon está ali, lembra, né, na rádio? Lembra, Maicon? Você foi lá comigo algumas vezes. Tinha CD importado lá, irmão, CD caro. Mas quando eu encontrei Jesus, quando eu encontrei essa pérola, meus irmãos, eu falei, a partir de hoje nada pode tomar o lugar dele. E um dia eu peguei aquele monte de CD, juntei numa caixa de papelão, meu pai está ali, não deixa eu mentir, e fui lá para o meio do mato, para cima da casa do meu pai, coloquei tudo dentro daquela caixa e taquei fogo em tudo. Porque a partir daquele momento, as minhas pérolas não eram mais CDs de música. Não eram mais cantores seculares. A partir daquele momento, a pérola que eu encontrei era Jesus Cristo. E eu estava disposto a abrir mão de tudo que fosse necessário para andar com Ele. Porque eu encontrei o verdadeiro tesouro da minha vida. Quando o apóstolo Paulo encontra com Jesus, a vida dele muda. Ele está disposto também a largar tudo, meus irmãos. Ele faz uma declaração em Filipenses, lá no capítulo de número 3, onde ele mostra um pouco dessa transformação. Filipenses capítulo de número 3, versículo 8 e 9, que diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Considero as coisas todas, as demais coisas, como refúgio, como lixo, como resto, como algo que eu não preciso mais. Por isso que o apóstolo Paulo tinha autoridade para dizer, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Por isso que ele tinha autoridade para dizer, para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Tinha autoridade para isso, porque realmente ele se despojou de tudo para poder viver o Evangelho. Aquele homem que eu citei, Zaqueu, quando encontra com Jesus Cristo, meus irmãos, também não mede esforços, também toma uma decisão radical na sua vida. Quando ele encontra essa pérola verdadeira de maior valor, o que é que ele faz? Ele simplesmente toma uma decisão radical. E ele diz, mestre, a partir de hoje, eu vou pegar todos os meus bens, todas as minhas posses, e a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, a lei manda devolver 2 vezes mais, mas eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque ele encontrou a pérola de grande valor. E para ele não importava mais a riqueza, não importava mais o dinheiro, porque ele entendeu, a minha felicidade não vem do dinheiro, a minha felicidade vem desse homem que estava aqui na minha casa, que salvou a minha vida, Jesus Cristo de Nazaré.
A mulher samaritana toda desanimada, desiludida com a vida, porque não dava certo em nenhum relacionamento. De repente aparece um homem ali, talvez ela até pensasse, é mais um que vai tentar me dar uma cantada. Mas aí ela quebra a cara. E Jesus quebra o coração dela. E ele mostra que ele está ali para trazer o verdadeiro amor, não o amor de um homem, mas o amor de Deus que excede todo entendimento. Quando ele se aproxima daquela mulher, meus irmãos, e começa a revelar-se para ela, dizendo, eu sou o Messias. A mulher se enche de alegria, ao ponto de entender que não é mais o amor dos homens, não é mais o amor terreno, não é mais as paixões. Não são essas coisas passageiras que vão trazer a verdadeira alegria para ela. E ela pega aquele baldezinho que estava catando água, joga fora. Literalmente chutou o balde. Correu para o centro da cidade e começou a anunciar. Ei, eu encontrei alguém que mudou a minha vida. Aí o pessoal olhava para ela, deve ter arrumado mais um homem aí. Talvez agora arrumou um homem rico para mudar a vida dela. Não, quem eu encontrei não é rico de dinheiro. Quem eu encontrei é o dono do ouro e da prata. Quem eu encontrei mudou a minha vida por dentro e por fora. Quem eu encontrei é Jesus de Nazaré. Depois Jesus vai lá e prega para aquela multidão inteira. Meus irmãos, quando nós encontramos esse verdadeiro tesouro, não há mais em nós desejo de ficar dividindo Jesus com o mundo. Não há mais desejo de ficarmos aqui divididos. Será que eu sirvo ao Senhor? Será que eu não sirvo? Será que eu quero? Será que eu não quero? Quando nós encontramos esse verdadeiro tesouro, ele nos muda de tal maneira que nós estamos dispostos a abandonar tudo o que for preciso para andar com ele. É preciso que algumas pessoas aqui nessa noite tomem uma decisão radical nas suas vidas. Mateus capítulo de número 11. Quero fazer a leitura com você, abra comigo lá. Mateus capítulo de número 11, versículo 12. Veja aí o que diz. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por... E os que se esforçam se apoderam dele. Está na hora de você empreender um esforço. Está na hora de você abrir mão daquilo que está te afastando desta pérola. Está na hora de você chutar para bem longe, como aquela mulher chutou aquele balde, jogou fora. E só queria saber de Cristo agora na vida dela. Está na hora de você tomar uma decisão radical, como Zaqueu tomou. Meus irmãos, às vezes nós ficamos preocupados, mas o que o meu pai vai pensar de mim? O que a minha mãe vai pensar de mim? O que o meu marido vai pensar de mim? Minha esposa vai pensar de mim? O que o meu vizinho vai pensar de mim? Zaqueu não preocupou com nada disso. Eu não estou nem aí o que os outros vão pensar. Eu vou pegar metade dos meus bens, vou distribuir para os pobres e ainda vou pegar tudo que eu defraudei de alguém e vou devolver 4 vezes mais. Com certeza um monte de gente vai dizer, agora ele ficou doido, ficou biruta, está pegando a metade das posses e distribuindo para os pobres, ficou maluco. Mas o que eu disse aqui no começo dessa mensagem? Muita gente não vai entender, meus irmãos, muita gente não entende, porque o reino de Deus, para muita gente, é loucura. Mas quantos loucos por Jesus Cristo nós temos aqui nessa noite? Louco ao ponto de abandonar o que for preciso? Se ele disser para você nessa noite, abandona aquele vício, você vai abandonar? Se ele disser para você, abandona aquela amizade, você vai abandonar? Se ele disser para você, eu vou falar uma coisa aqui que é séria. Se ele disser, abandona o Facebook, você vai abandonar? Tem gente que não abandona, prefere o Facebook ao invés de Jesus, irmãos. Está achando que é brincadeira? Fui fazer visita para um casal uma vez. Casal brigava por causa de Facebook. Um tinha ciúme do outro. No meio daquele ciúme, daquela intriga, várias vezes ali brigando, por causa do raio do Facebook, eu olhei para os dois e falei, se o Facebook te leva a pecar, arranca ele, acaba com a tua conta. Voltei lá 1 ano depois. Está pensando que abandonar o Facebook? Está mais fácil abandonar Jesus do que abandonar o Facebook. Se Jesus disser para você abandonar alguma coisa, você está disposto a abandonar? Será que você está medindo esforços para poder adquirir essa pérola de grande valor? Pois aquele negociante não mediu esforço nenhum. É como se ele tivesse chegado diante de um outro mercador, irmão Moacir. Chegasse lá e falasse assim, olha, eu gostei daquela pérola ali, quanto que ela está valendo?
O homem olha para ele. Olha, eu acho que você não tem dinheiro para poder comprar essa pérola, não. Aí não dá aquela coisa, aquele brilho na gente, aquele orgulho. Como quem está pensando que ele é? Para dizer que eu não tenho dinheiro. Não é assim que a gente costuma reagir? De repente o mercador já olha, não, pode falar o teu preço. Quanto que você quer? Eu quero tudo. Como assim tudo? Tudo. Quero tudo. Tudo, mas tudo mesmo? Sim. Tá bom, vou te dar todas as joias que eu tenho aqui. Aí ele abre lá a maletinha dele cheia de joias, de vários tipos de pérolas, de vários tipos de outras pedras preciosas, e entrega para o outro mercador. Está aqui, ó, toma, estou te entregando tudo. Não, mas não é só isso que eu quero tudo. Tudo. Eu quero aquele carro lá fora, esse eu quero aquele carro. Tá bom, vou te dar o carro então. Aí ele pega lá o chaveiro. Deixa eu só tirar aqui a chave de casa. Opa, você tem casa? Eu quero a casa também. Arrancou a chave da casa, está aqui a chave do carro, está aqui a chave da casa. Vou ligar para minha esposa aqui para a gente se mudar, tirar os móveis lá e se mudar para a casinha do campo. Opa, casa do campo, eu quero a casa do campo também. Móveis, eu também quero os móveis. Meu irmão, tudo, é tudo, ele vendeu tudo. Você está disposto a abandonar a mão de tudo, de qualquer coisa, por amor ao nome e à pessoa de Jesus Cristo? Está animado para poder renunciar a qualquer coisa que Jesus peça para você? Talvez aquilo que você tem que renunciar nessa noite não seja bens materiais, talvez seja questões sentimentais, talvez haja dentro de você um enorme orgulho, um enorme sentimento de arrogância, uma enorme situação que você não consegue perdoar alguém, talvez seja isso que você precisa abrir mão. E é momento de você colocar isso no altar de Deus e dizer, está aqui, ó, eu quero o Senhor Jesus, eu não quero ficar andando com esse orgulho dentro do meu coração, não. Talvez o que você precisa abandonar não seja orgulho, talvez seja vaidade, talvez seja questões aí de coisas que você precisa se comprometer melhor com o Senhor, dentro da sua santidade. Talvez sejam pessoas que estão aí se preocupando muito com roupa, se preocupando muito em se vestir muito bem e se esquecendo da espiritualidade. Se é a vaidade, entregue na mão do Senhor nessa noite. Talvez o que você precisa entregar não é nada disso. Talvez seja a sua espiritualidade que está fria, flácida, está de qualquer jeito. Entregue na mão do Senhor nessa noite e comece a ter uma espiritualidade verdadeira de alguém, de um digno servo do Senhor. Eu só quero saber de uma coisa, quem está disposto aqui nessa noite a entregar tudo na mão de Jesus Cristo? Quem é que não tem nenhuma reserva nessa noite? Se você não tem nenhuma reserva, quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.